Seja o nome do Senhor. É isso aí. Meus irmãos, eu vou dar uma saudação sobre essa palavra. Interessante que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Vamos entender, meus irmãos, que o pecado começou desde Adão. Ele veio por Adão quando Adão peca no paraíso. E o interessante, Diácono Lucas, que Adão pecando no paraíso, ele já começou, a partir desse momento do pecado, ele já não era mais digno de estar naquele lugar. Interessante que a única ordenança que o Senhor dá para Adão para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor, nosso Deus, não proibiu Adão de comer do fruto da árvore da vida, mas sim do conhecimento. E a partir do momento que ele comeu desse fruto, ele começou a ter entendimento do pecado. A Bíblia vai relatar que eles, tanto Adão quanto Eva, pega ali samambaia, folhas, né, para fazer vestimentas, para cobrir a sua nudez. E quando nosso Senhor desce ali no jardim do Éden, ele chama Adão, Adão se esconde e ele fala, né, do pecado. Interessante que a partir desse momento, quando o Senhor vai tirar Adão e Eva do paraíso, o Senhor faz um sacrifício. Ele sacrifica um cordeiro, tira as suas peles e faz vestimentas, tanto para Adão, para Eva. Então, desde Adão e Eva, era como obrigatório um cordeiro morrer pelo pecado. Interessante que esse tema abordamos em casa hoje. Na casa da minha mãe, estava eu e meu primo, o evangelista Marcelo, estávamos ali tomando um café e fomos indagados pelo pecado. Aquele que peca, talvez o tamanho do pecado, Marcelo, não tem perdão. Que o pecado daquele que tira a vida de alguém não tem perdão. E começamos a explanar a textos bíblicos para essa pessoa que nos indagou pelo pecado. Só que entendemos depois que a Bíblia vai dizer que aquele, por falta de conhecimento, é que o povo perece. Tiago vai dizer assim, né? Aí começamos a explanar para ele sobre a verdade da Bíblia, que o pecado já foi pago. O preço do pecado, seja o menor do pecado, seja o maior do pecado, ele já foi pago. Como o pecado veio por um homem, o pecado também foi pago por um outro homem, que foi Jesus Cristo. Como a passagem que lemos em livro de Hebreus, capítulo 7, que desde Melquisedeque, como foi aqui lido pelo Diácono Lucas, desde o primeiro sacerdote até Jesus Cristo, antes de Jesus todos tinham que fazer sacrifício pelos seus pecados. Mas Jesus não fez pelo seu pecado, mas sim foi um próprio sacrifício para o pecado da humanidade. Aí começa a entender, Marcelo, que não que somos dados ao pecado, mas sim que somos justificados pelo pecado. Não que podemos pecar, que já que somos justificados e que o preço foi pago, temos o direito de pecar. Mas o Senhor, Ele nos deu esse livre acesso. Ele nos deu esse livre acesso de querer fazer o bem ou o mal. Essa convicção em nosso coração que, e se deixarmos os nossos deleitos, deixarmos nossas vontades, renunciar os nossos desejos, talvez o desejo pecaminoso, o desejo da carne, e deixarmos de lado e servirmos a um Deus vivo, um Deus que não limitou de dar o seu próprio Filho pelo pecado do povo. Ele nos dá garantido uma vida eterna. Então entenda, Jesus Cristo foi o sumo dos sacerdotes, não somente para pagar o preço do pecado para nossas vidas, mas também para nos dar o acesso a Deus, o acesso à vida eterna. Éramos destituídos, éramos afastados do amor de Deus pelo pecado, mas o Senhor veio e pagou um preço alto pelo nosso pecado, um preço de cruz. Interessante que, como nosso irmão Marcelo relatou,
que os sacerdotes, né, desde o tempo de Arão, tinha muitos sacerdotes, mas somente Arão era o sumo sacerdote. Até os sacerdotes teriam acesso ao lugar santíssimo, o santo, né? Mas o santo dos santos, né? Eles não tinham acesso, somente o sumo sacerdote. E ali um véu que separava o santo dos santos do lugar santíssimo. Entenda, meus irmãos, esse véu foi rasgado. Jesus Cristo, com o tetelestai, quando está consumado, entregou o seu Espírito, nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É a própria presença de Deus. Hoje temos a presença de Deus em nossas vidas. Se orarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor com a nossa própria oração, com o nosso próprio clamor, sentimos a presença de Deus, conseguimos alcançar a presença de um Deus tão grande, um Deus excelente. Nós, mesmo no pecado, conseguimos ter acesso ao Senhor, conseguimos ter acesso à presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita a oração do justo tem muito os seus efeitos. Então entenda, meus irmãos, o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele morreu pela minha e pela sua vida, para nos dar acesso, para nos dar garantia, para nos dar o direito da vida eterna. Talvez antes de Jesus Cristo muitos teriam a salvação para servir, como a Bíblia diz, aqueles que morriam em Deus, que morriam convertidos. Talvez o povo hebreu, o povo que se entregou ao Senhor, que estava ali guardado no seio de Abraão, esse sim teria acesso à salvação. Mas o Jesus, o Nazareno, o Galileu, que andava peregrinando, pregando a palavra de salvação, a palavra de renúncia, esse deu a sua própria vida, para que nós pecadores, aquele que era destituídos, aquele que era afastado pelo pecado, aquele que não tinha acesso a Deus, agora tem acesso, agora tem a condição de ser salvo, a condição de, louvado seja o nome do Senhor, de evocar o nome de Jesus Cristo, de clamar a Deus, de sentir a tua presença, de sentir um abraço, de sentir o afago do Senhor Deus Altíssimo. Entenda, meus irmãos, alguém pagou um alto preço. Hoje não precisamos mais fazer oferendas ao Senhor, não precisamos sacrificar animais pelo pecado. Não, irmãos, não estou aqui justificando a religião de alguém, não, mas estou dizendo que o preço de sacrifício já foi pago, e não há sacrifício algum, não há boi, não há galinha, não há nada, não há cordeiro que pague o preço que Jesus pagou. Não adianta, pode fazer 1000 holocaustos como Salomão fez. Davi andava sem espaço, sacrificava um boi. Louvado seja o nome do Senhor, para chamar a atenção de Deus. Mas hoje não precisamos mais sacrificar, mas sim como sacrifícios vivos ao Senhor, precisando um culto racional, um culto vivo, um culto de adoração ao Senhor. Já somos sacrifícios ao Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Não é mais sangue, não é mais gordura, não é mais carne, não é mais a expiação do cheiro do sangue que subiu ao Senhor. Não, isso já foi pago. O sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré, o filho de carpinteiro, o filho da irmã Maria, já pagou esse preço por nós. Ele está na glória, à destra do Pai, como advogado fiel pela minha vida e pela sua vida, porque não há pecado, não há condenação nenhuma para aquele que adora, aquele que busca, aquele que serve a um Deus vivo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E é dessa maneira, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio como nosso irmão Diácono Nunes falou, em Isaías 53 diz que Ele foi amatador como um cordeiro mudo. A nenhum momento ele quis parar, ele não murmurou, ele não resmungou, ele sabendo que após as chicotadas, após ser cuspido aos rostos, após rasgar as suas vestes e tirar a sorte da sua túnica, após colocar uma coroa de espinho em sua cabeça e colocar um manto em cima do seu corpo e dizer que ele é o rei dos judeus, ele não desistiu. Ele sabia que uma cruz estava em seus ombros e ele andou pela via dolorosa ali. Meu Deus amado, ele sabia o que ele ia pagar e não parou. Talvez no meio do caminho vai ter um certo sirineu para te ajudar, mas sabe que você não pode parar. A cruz que o Senhor colocou em nossos ombros, nós temos que carregar. Mas a Bíblia diz em Mateus 8:11-23, louvado seja o nome do Senhor: vinde a mim todos que estão afadigados e cansados, que eu vos aliviarei. Entenda, talvez a cruz pode estar pesada, o fardo pode estar pesado, mas o Senhor tem alívio, o Senhor tem condição, né, de livramento, de facilidade para nossas vidas, porque Ele já morreu por nós, Ele já foi o sacrifício vivo por nós, Ele já levou nossas dores, nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras, sobre os sarados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Programa Manhã com Deus.